7h24, Nuno Domingues, está na hora dos não alinhados. E está na hora de dizer boa tarde, Cecília, porque hoje é dia de Cecília Meireles nos Não Alinhados e é dia de viajar no tempo até há 10 anos, quando a Troika foi chamada a Portugal. Cecília, para esquecer ou para não esquecer? Eu acho que é sobretudo para lamentar, mas para não esquecer. E por isso é que me lembrei de falar um bocadinho disto, porque vi que alguns órgãos de comunicação social tinham falado, mas acho que não o suficiente. Porque nós devemos perceber bem o que aconteceu até para sabermos como é que fazemos para não repetir. E eu tenho visto ultimamente algumas tentativas, eu acho, de reescrever a história, comparando esta crise com a crise que vivemos então em 2011, e que eu acho que são injustas e são erradas. E explico porquê. Primeiro, aquilo que estamos a viver agora não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que foi vivido em 2011. Aquilo que vivemos em 2011 era uma crise de dívidas soberanas e que tinha muito a ver, apenas não só, mas que tinha muito a ver com finanças públicas. Aquilo que estamos a ter agora tem a ver com a pandemia, o facto da economia, pura e simplesmente, não conseguir funcionar a economia. São duas coisas completamente diferentes. E é preciso que se perceba que isto depois tem consequências, porque aqui a pandemia é uma coisa que nos aconteceu a nós, como aconteceu a quase todos os países. Naquela altura havia um lado da crise que era internacional, mas houve também um lado da crise que foi responsabilidade nacional e isso depois teve muitas consequências. Em segundo lugar, eu também gostava de lembrar uma coisa, porque eu vejo grandes comemorações por Europa estar a ter uma atitude diferente, e ainda bem que está a ter uma atitude diferente. Mas eu também gostava de chamar a atenção para que em 2011 nós já tínhamos tido uma crise económica em 2008 e, se bem se lembram, na altura a reação da Europa em 2008 também não foi bem a mesma que em 2011. E eu digo isto porquê? Porque eu acho que é preciso ter cuidado enquanto estamos a viver esta crise e o que Portugal tem feito basicamente tem tido uma pouca reação de apoio à economia face ao que acontece noutros países e tem deixado muito para crédito e para moratória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a empurrar com a barriga os problemas para o futuro. E eu não quero ser pessimista, mas eu gostava de lembrar que em 2008 também aconteceu um processo mais ou menos igual a este. Também houve muita despesa que foi feita para combater a crise. Na altura, de facto, conseguisse mitigar a crise, mas depois apareceu um problema muito grave à frente. E eu acho que é importante nós percebermos que deixar contas para o futuro tem sempre consequências e, portanto, convém que haja alguém que tenha o realismo de dizer isto com frontalidade e de não andar aqui a dizer que isto vai ser tudo maravilhoso, porque não vai. Com a agravante que agora estão todos a deixar contas para pagar no futuro e não apenas alguns como há 10 anos. Não estão todos na mesma dimensão. Portugal é dos países que está a deixar mais contas para o futuro e que está a pagar menos no presente. E é bom que as pessoas tenham consciência disto. E eu, quando vejo muitas vezes discussões sobre linhas de crédito e moratórias, tenho de ter consciência disto. Nós estamos a gastar menos do que a maior parte dos outros países estão a gastar no presente, em apoio à economia, em apoio às pessoas, e estamos a fazer isso através de crédito e de contas por pagar, o que quer dizer que estamos a deixar muito mais para resolver no futuro do que os outros países estão. Porquê? Porque a verdade é que nós continuamos a ter muito menos capacidade do que um país, por exemplo, como a Alemanha. Porque a Alemanha deu muitíssimo mais apoio do que nós à economia, o que quer dizer que vai ter muito menos problemas para resolver no futuro e que tinha muito mais capacidade para lidar com uma crise no presente. Como é que... Eu acho que é melhor dizer isto com transparência do que estamos a dizer, não, isto deixa-se tudo para depois e não tem consequências nenhuma. Tem consequências. Ou seja, vai ser inevitável ver aquela dívida pública voltar a subir. Eu, neste momento, não estou preocupada com a dívida pública, eu estou preocupada com a dívida privada. Essa é que eu acho muito, muito preocupante. Mas a dívida privada não se converte... Isto tudo é para chegar aonde? Não, a dívida privada pode-se converter em falências se não houver uma maneira de lidar com ela, ou se imaginar que pode nunca mais se pagar. Porque tem que haver uma medida qualquer, então, que permita uma recapitalização, uma conversão em capital, alguma coisa. E eu digo isto porque faz muita impressão que no meio disto tudo, com uma dívida privada, nos casos com garantia pública, não sem ela, que vai aumentando, eu vejo com alegria o plano de resiliência todo, que basicamente é todo para, ou pelo menos uma parte substancial, para a metade é para gastar no funcionamento da administração pública. Eu acho isto bizarro. Com um problema desta gravidade, nós dizermos, ok, e nós agora o que é que vamos fazer? Vamos digitalizar a administração pública. Assim como o plano de competitividade da economia e da iniciativa privada, eu acho mesmo absurdo
E acho que assusta-me muito que o país parece não estar a ter consciência da gravidade das decisões que estão a ser tomadas. Só vejo muito uma oposição feita à base de críticas e é preciso gastar mais e mais e mais, sem perceber que também é preciso que o país seja capaz de produzir riqueza. Precisamente, deixe-me voltar um bocadinho para trás, até aos tais 10 anos, quando a Troika foi chamada a Portugal e depois começou a acompanhar a governação em Portugal e a execução de determinados programas. A Cília tem memória do que é que era, na altura, integrar um executivo nesse tempo? Havia, de facto, uma submissão ou não? Bem, eu acho que as pessoas já se esqueceram, mas não acho que imagino que ninguém se esquecerá. E muito menos eu me esquecerei. Não é uma questão de haver uma submissão. Eu integrei a primeira parte desse governo. Quando o governo entrou em funções, já havia objetivos que estavam quase em cumprimento. Portanto, o que basicamente existia era a noção de que nós não tínhamos dinheiro, nem tínhamos capacidade para ir ao mercado para buscar o que era preciso para pagar salários e pensões, se não houvesse o cumprimento de uma série de objetivos, e havia aqui funcionários estrangeiros a fiscalizar se esses objetivos eram cumpridos ou não. E, portanto, quer nós decidíssemos uma coisa, quer decidíssemos outra, aquelas tinham que ser as prioridades. Portanto, se isto não é uma situação de intervenção e de protetorado estrangeiro, eu não sei o que é que seja. E por isso é que eu acho muito, muito importante que nós nunca mais sonhemos sequer em pôr-nos nesta situação. Porque, de facto, aquilo foi mau, foi muito mau e nós não podemos repetir. Cecília Meireles nos Não Alinhados, às quintas-feiras e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast. Sim.